Pronto, então. Para o C7H8, que é essa letra aí, eu comecei calculando DH, como o pessoal falou ontem. E aí o DH é o resultado 4. Como o pessoal falou ontem, é um indicativo, né, de ligações duplas e um possível ser aromático. Pela quantidade de carbono e de hidrogênio também, é um outro indicativo que indica isso. Outra. Aqui tem 3.067, um pico aqui, que ela indica. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pronto. Um pico de 3.067, que ele indica uma possível insaturação. E para confirmar se ele seria um alceno ou um aromático, porque está entre o valor das duas, a gente segue que no aromático tem bandas entre 729 e 696, que são as duas bandas, os dois maiores picos que a gente encontra aqui no espectro. Então, sabendo disso, a gente já confirma que é um aromático, e também a gente pode ver aqui 3 picos harmônicos, né? 3 bandas harmônicas em 1524, 1496 e 1461, que indicariam aí as 3 ligações duplas. Pronto, esses foram os pontos que eu achei. E tem os picos harmônicos que eu falei, que é do aromático. E entre 2000 e 1067 indica uma substituição no anel. Esses 3 picos harmônicos, eles estão no valor que eles indicam que tem uma substituição no anel. Eu só não consegui, na verdade eu não consegui não, eu não terminei, porque eu vi que teria um pico em 2948 e 2920, que seriam de CH aí. Tá, então você chegou a que conclusão, assim, no final? Você não conseguiu chegar numa estrutura definitiva, não é isso? Na verdade, eu até cheguei. Você chegou em qual? Um ciclo benzênico com metil na posição. Exato, porque... tolueno. Isso, Pronto. tolueno. Quanto foi o DH mesmo? Foi 4. São as 3 ligações duplas do anel, mais o anel, né? Qual foi a maior dificuldade dela? Olha, eu comecei nessa dúvida se seria uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada. O que me indicou mais foi a quantidade de carbono e de hidrogênio, que se ela fosse aberta, teriam mais hidrogênios, né? Aí eu consegui me nortear mais um pouco. Esse foi mais tranquilo. O próximo é que foi mais difícil mesmo. E aí não tem posição do grupo metil, né? Então ficou mais tranquilo. Pronto, só uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Aqueles dois picos que você falou em 729 e 696, não foi? Que Isso. são esses dois do canto direito. Acho que você consegue identificar aí. Você identificou como sendo o quê? Deformação axial, deformação angular? Não, deformação angular. Angular, desculpa, deformação angular, desculpa. Isso, pronto. Esses dois, além das bandas harmônicas que você identificou muito bem, essas duas deformações angulares também indicam padrão de anel monossubstituído. Então, toda vez que a gente tiver esses dois picos, indica que tem aí um anel benzênico monossubstituído, além das bandas harmônicas. Acho que fora isso, você caracterizou bem. De repente, também você teria que falar dos estiramentos CC de aromático, que tem alguns picos, são entre 2 e 4, aí pode aparecer entre 2 e 4 no espectro, tolueno mesmo. Beleza. Aí eu comecei fazendo EDH, deu 5, que já foi diferente do que a gente estava fazendo ontem. Então eu associei que seria uma estrutura, um grupo funcional diferente do que a gente trabalhou ontem. Quando eu vi a quantidade de carbono também, eu associei a um aromático. Isso aí foi uma percepção pela minha, tá? Aí, quando eu vi uma estrutura com grande quantidade de carbono, assim como a Ana fez, eu associei logo para provavelmente um anel. Fora isso, eu calculei o IDH
deu IDH de 5. Quando eu vi esse IDH grande, eu associei logo a uma estrutura que provavelmente a gente não viu ontem, uma estrutura não, um grupo funcional que a gente não viu ontem, aí com os 2 oxigênios presentes, e quando eu observei o pico acima de 3.000, que não tem um pico nem distorcido, nem bem definido com uma espessura grande, eu vi que não tinha grupo hidroxila. Aí eu associei os grupos funcionais, poderia ser um éster ou um ácido carboxílico. Aí, a partir daí que eu comecei a fazer as análises. Como eu falei, acima não tinha pico mais espesso acima de 3.000, com um sinal forte na faixa de 1.700. Aí eu vi que é uma característica do grupo éster ou de cetona, esse sinal fraco na faixa dos 3.000. Aí eu associei também ao grupo metileno, como ele está, o pico, vários picos, né? Enquanto eu associei ao grupo metileno, característico do grupo metileno. Quando eu vi um sinal médio na faixa de 1.450, aí... 1.200 e pouco. Oh, perdão, 1.600 e pouco, né? Você está falando. O bem tenso e estreito. Tá, 1.700 e alguma coisinha. 1.743. Antes de tudo, você calculou o IDH para ele te dar assim, um norte? Pronto, o IDH deu quanto? No caso, o IDH dessa fórmula é 1, porque fica 4 carbonos, certo? Menos número de oxigênios, que é monovalente, 8 dividido por 2, 4. 4 menos 4, 0. Não tem trivalente. E aí fica só mais 1. Então, o IDH fica igual a 1. É porque você falou que o oxigênio, que era o monovalente, é o hidrogênio. Não. O oxigênio, ele não entra porque ele é bivalente. Eu falei hidrogênio. O oxigênio Isso. não entra, é o hidrogênio. Pronto, então é esse IDH. Isso, a ligação dupla, um ciclo, beleza. Isso, exato. Então, o seu caminho foi calcular o IDH, olhar os picos e, através dos picos que você conseguiu identificar, que você montou a estrutura. Foi esse o seu pensamento. Pronto, então, sabendo que o acetato de etila, quais foram, então, os picos que você, de fato, caracterizou? Pronto, em 1743, porque o que vocês têm que fazer, né, na hora de escrever, de responder a questão é isso. Enfim, assumindo que é acetato de etila, né, e descreveu os sinais que você usou para dizer que essa que é a fórmula molecular, que é esse espectro, corresponde ao acetato de etila. Então, você tem que colocar estiramento em 1743 centímetros a menos 1, referente, né, a carbonila de éster. Aí você vai seguindo os picos, né? Você tem que caracterizar o estiramento da ligação CO de éster, certo? Ok. É só um alerta mesmo, porque às vezes a gente fala, porque esse pico que está na faixa de 1.050, 1.000 e não sei quantos. Quando a gente responde, a gente não trabalha com a faixa, né? A gente trabalha, a faixa é para a gente ver no espectro. A gente trabalha realmente com o valor do pico que a gente vê aí no espectro. Só esse alerta mesmo para colocar, descrever tudo certinho né? Quando a gente for pegar para fazer uma lista em prova. Na tabela te dá geralmente uma faixa, e aí você procura os sinais, né? Os picos na faixa. E quando você escreve, você vai partir para descrever a estrutura, você tem que colocar realmente um valor, que é o que vai estar indicado aí no espectro. Que o espectro, a gente não vai interpretar ele por inteiro. Então, a gente diz, né, enfim, faz uma suposição de que é uma estrutura e vai atrás daqueles picos que caracterizam, né, os sinais característicos daquela estrutura. Não tem como a gente interpretar, né, o espectro por inteiro. Você está certo, quando tem esses sinais mais fortes assim, né, facilita um pouco, porque você meio que já vai olhando eles, mas não precisa ficar preocupado em identificar todos os picos, não. E tomar cuidado também para esses sinais fortes não te atrapalharem, não te confundirem, né? Às vezes você vê um sinal mais forte, mas o sinal que você está querendo indicar era um outro que estava mais ali pelo meio, entendeu?
Então, ficar esperto Uma coisa somente na que região. vocês... As características do pico, né? Então, naquela parte da tabela, ela vai te dizer se o pico, se ele é médio, se ele é intenso, se ele é fraco, se ele é largo, se ele é um pico agudo. Então, é importante quando você olhar o valor, não só você olhar o valor, né, do estiramento ou da deformação, mas também prestar atenção nas informações que a tabela traz sobre essa questão. Porque isso vai te ajudar a, por exemplo, não querer identificar um pico, e só porque tem um pico maior perto da área que você quer identificar, você identificar o pico maior achando que é esse. Aí, se você olhar para essas informações da tabela, a identificação ela é mais certeira e vai te ajudar mais nisso. Vocês vão precisar mostrar os valores de deslocamento e colocando a simbologia adequada. Porque nós temos uma simbologia para estiramento ou deformação axial e outra para angular, não é isso? O de deformação angular é um delta. E o de estiramento ou deformação axial, eu também não sei. Mas acho que é Ni. Pronto. É Ni. É Ni e delta. Aí vocês precisam colocar. Isso. Então, quando você for falar o sinal, você fala também o símbolo que vem na frente do sinal, dizendo se é deslocamento, se é deformação angular ou axial, ok? Então, a fórmula que foi dada é o C8H8O desse composto. Bem, tirando o IDH desse composto, fazendo um cálculo, ele dá um IDH igual a 5. Esse valor de IDH igual a 5 já é indicativo de um anel aromático, né? Então, na análise funcional, eu já observo o primeiro sinal, que é em 1689, um sinal Vi de estiramento da carbonila. Então, esse é o indicativo da carbonila. Que associa, então, gente, só recapitulando, o sinal 1689, seguindo ali o esquema simplificado, ele já é o indicativo da carbonila, né? Que associado ao sinal de estiramento também, 1267, do CO, é o indicativo de uma função ariocetona. Como a gente tem um indicativo de anel aromático, então eu já fui em busca já desses sinais, né, que pudesse identificar se tem um anel aromático aí nessa substância. E no sinal 3063, que é também um estiramento do carbono sp2, não sei dizer se é simétrico ou assimétrico agora, mas associado com Deformação angular. Isso, deformação angular, nos sinais 761 e 691, quando tem esses dois picos de deformação angular, que é característico de um benzeno monossubstituído. Eu também identifiquei em 1450, que é também uma deformação assimétrica do CH3, né? E você está falando da deformação do SH3, do CH3 porque, na verdade, ou do carbono até agora eu determinei o quê? Que eu tenho uma carbonila e associada ao sinal 1267, ele indica que é uma função ariocentona, ou seja, é uma carbonila ligada a um outro carbono. E aí eu identifiquei já a estrutura aromática, né? Eu já identifiquei o sinal do carbono sp2, que é 3063, associado a 761 e 691, indicam que é um benzeno monossubstituído, ou seja, ele só tem um substituinte. E aí eu fui tem um pico de sinal moderado da deformação em 1450, que é referente a um carbono CH3, ligado a 3 hidrogênios, assimétrico, que indica que é um carbono terminal que está ali no substituinte. Então, a substância, de acordo com esses indicativos aqui, análise funcional, é a propiofenona, que é um anel aromático ligado ali a cetona, que é uma ariocetona, na verdade, né? E é correspondente. Essa foi a única estrutura que eu cheguei com esses dados que eu tenho aqui. Isso, eu cheguei na propiofenona. Também é cetofenona, tá correto. Como você, pelo que você falou aí, você conseguiu caracterizar bem, você pegou os picos da carbonila, os estiramentos, né? E as deformações angulares, os sinais referentes a anel monossubstituído, sinais referentes a
carbonos, né, sp2 do anel, vocês não podem ficar muito preocupados em caracterizar todo o espectro. Pronto, você propôs essa estrutura, chegou nela, conseguiu identificar as principais características dessa estrutura, ou seja, os principais picos que caracterizam essa estrutura, tá ok. Você, a partir do IDH, né, você determina alguns isômeros para essa forma molecular e tenta achar os sinais referentes a esses isômeros. E daí você vai começar a eliminar coisa, né? E aí, por essa eliminação de ter ou não pico referente a determinadas ligações, você chega na estrutura correta. Pode ter exercícios que tenha mais de uma possibilidade. Porque, o que acontece? O infravermelho, ele é uma técnica, né, que é utilizada para caracterizar os compostos orgânicos, só que, geralmente, os químicos orgânicos, eles não usam, por exemplo, quando se quer elucidar uma estrutura, que é, por exemplo, o que a gente está meio que fazendo aqui, né? Quando se quer elucidar uma estrutura, a gente usa de outras técnicas. O infra, ele não tem, digamos assim, o poder, só utilizando ele, para a gente dizer, não, é essa a estrutura. Assim, esses exercícios que a gente faz aqui, a gente consegue dizer isso, mas digamos que na vida real, a gente não usa o infravermelho, só o infravermelho, para determinar uma estrutura, entende? Obviamente, moléculas mais complexas, moléculas maiores, elas vão precisar de técnicas auxiliares para chegar na estrutura. E aí, o lance, antes de propor a estrutura, antes de debruçar-se sobre o espectro de infravermelho, o ideal é que, com a informação de o IDH e a fórmula molecular, você coloque os diversos isômeros que são possíveis. Porque realmente vai chegar um momento que você vai ter 10 isômeros, aí 4 tem carbonila, você tira todos os 4. 4 não tem isso, 4 tem aquilo. Você vai afunilando e vai chegar 2 que no infravermelho, sozinho, você não vai conseguir diferenciar esses dois. Precisa de técnicas complementares. Primeiro, com base no IDH e na fórmula, propor isômeros. Vocês vão ver que a determinação ela flui muito mais tranquilamente, porque você já vai eliminando uma série de coisas. Tem carbonila. Se tem carbonila, tem 4 compostos possíveis, 4 isômeros que não tem carbonila. Então, você tira esses 4 compostos, ok? Vocês vão lá. Primeiro slide. Gente, o espectro é esse, com a fórmula molecular tal. Aí, no próximo slide, o IDH foi tal. Com base nessa fórmula, eu posso propor 10 estruturas. Vamos colocar as estruturas dos 10 lá. E aí, vocês vão agrupar, provavelmente, 4 cetonas, 2 ácidos carboxílicos, e aí vai fazendo as possibilidades. E aí o objetivo de vocês é conduzir o espectador de que realmente é uma substância e não a outra, na base da eliminação por conta das evidências empíricas que são encontradas aí no espectro de infravermelho, entendeu? Aí, eu não sei se você está com a tabela em mãos, mas eu queria que você me dissesse, apontasse qual é a faixa que esse sinal cai. C/O, não é? Isso, de éster. Isso, estiramento axial, 1750 a 1735, sinal forte. Pronto. Só que eu não sei se... Eita, peraí que eu já saio da guia. Eu não sei se você percebeu, mas o sinal que tem aí no espectro, ele está em 1724, correto? Sim, tem um 1724, isso. Você chegou em que... Você chegou em... Está um pouquinho abaixo da faixa. Sim, verdade, verdade. É isso que eu quero comentar. Você chegou em que estrutura mesmo? Etanoato de fenil. É a mesma coisa que o benzoato. Etanoato. Sim, benzoato de etila. Metila. Pronto, perfeito. Como é o nome da substância? Benzoato de metila. Foi você falou etanoato ou benzoato? Eu falei etanoato. Etanoato de quê? De benzila. De benzila. Você chegou a desenhar as duas estruturas, o etanoato de benzila e o benzoato de etila? Então, tem o anel aromático, aí você vem com a carbonila. Essa carbonila é a carbonila de éster. Então, vai ter um oxigênio e nesse oxigênio uma metila, certo? É o etanoato de fenila. Então, você vai ter CH3, carbonila. Então, você tem um grupo acetil aqui, certo? Aí, esse grupo acetil está ligado ao oxigênio de éster. Então, o éster que ele propôs vem do ácido acético. E ligado ao éster vem o oxigênio, que está ligado ao anel aromático. Então,
na sua hipótese, o composto ele vem da reação de esterificação do ácido benzoico mais o álcool metílico e da esterificação do ácido acético com fenol. Entendeu? Sim. Que é o que a gente estava discutindo antes. Como é que a gente vai diferenciar? Então, essa discussão tem que estar aí agora. No caso, eu deduzi que tinha o grupo metílico por causa desse sinal na faixa de 1450. Mas os dois têm metila. As duas propostas têm metila. No benzílico? No benzila? No etanoato de benzila? Tanto no etanoato de fenila quanto no benzoato de metila tem metila. Então, não vai ser por aí. Vai ser provavelmente pela natureza da carbonila, porque uma você tem uma carbonila conjugada e outra não. Isso que eu ia falar agora. O que eu estava falando? Do sinal da carbonila de éster, né? Que você percebeu que que o sinal que está aparecendo aí é um sinal um sinal numa faixa menor, correto? Isso. Percebeu, né? Pronto. Então, quando a gente tem esses sinais da carbonila, que eles caem numa faixa um pouco menor do que deveria ser, indica que essa carbonila é uma carbonila conjugada. E por que, né, que uma dupla ali vizinha que pode ser conjugada. E se for o benzoato de metila, você consegue ver que a gente tem um anel aromático, aí tem ligado, né, a carbonila, e pode haver conjugação do anel com carbonila, certo? Pronto. Então, o que acontece esse sinal ele vai cair numa faixa um pouco menor, porque essa carbonila, né, que antes era ligação dupla, ela passa a ter agora mais caráter de ligação simples. Então, vai absorver numa região um pouco menor, mais deslocada. Isso é um éster. Aí a faixa do éster é de 1735 a 1350, não é isso? A 1400 e alguma coisa. Pronto. E o achou, né, foi o sinal em 1724. Ou seja, o sinal está um pouco abaixo do que deveria ser. O que indica que essa carbonila... Eu sei, como? 1430 mil. Esse de 1000 a 1430, né? Não entendi. Esse sinal que você está associando, que você falou, é o 1400, ao 1000 ao 1430, né? Não, é o CO da dupla, que é de CO. seria de 1735 a 1750. Só o que a gente tem no espectro aí é 1724, ou seja, se está numa região menor, né? Está absorvendo, isso aí significa que essa carbonila conjugada, e ela absorve essa ligação, ela vai absorver numa região de menor comprimento de onda, justamente por ser uma carbonila conjugada, ela vai ter agora um caráter de ligação simples. E as ligações simples vão absorver em menores comprimentos de onda. Então, por isso tem esse pequeno deslocamento da faixa que o sinal da carbonila deveria estar. Que é uma coisa também que pode ajudar vocês ficarem ligados nesse deslocamento, ou para mais ou para menos. Lembrando sempre que não pode ser um deslocamento, né, absurdo. Os sinais, eles pode estar acontecendo efeitos ali na molécula, né, como esse da carbonila que está conjugada, que vai deslocar os sinais ou para mais ou para menos. O que vocês têm que usar aí é a parcimônia, né? Isso. Não pode ser um deslocamento de, sei lá, 20 centímetros a menos 1, entendeu? Então, são deslocamentos pequenos que aí dentro da sua estrutura você vai poder dizer, não, realmente aqui só tem, sei lá, 7, então ok. Entende? Mas não é uma coisa assim quadrada, tem que ser exatamente naquele número de comprimento de onda, não. Pode haver, sim, uma margem aí de erro, digamos assim. Que não é nada muito fixo e rígido, né? Não tem assim, a partir da diferença de 10 já não pode mais ser, não tem. A gente tem que ter um pouquinho de tato na hora que for fazer isso aí. Por isso que é importante vocês olharem as informações adicionais da tabela. E olham para ver quais são as características do pico. E geralmente na tabela vai dizer NH de amina secundária, de amina primária. E das outras funções também sempre tem alguma diferenciação que vai te ajudar a chegar na estrutura correta. Então, só para a gente fechar, 2-butanol, né? Lembrando que aí ele caracterizou o estiramento em 3.363 do OH de álcool, né? E os estiramentos também de CH3, CH2, certo?
e também o pico em 1110, que é referente à ligação CO de álcool secundário, que foi o que apontou. Na verdade, eu acho que a tabela ela não diferencia, não. A tabela ela só tem CO de álcool e fenol, que é de 1.000 a 1.300. Seria mais um indício de que é uma mina secundária. Você tem que propor a estrutura, mas você tem que convencer a gente de que esse espectro é o dessa estrutura. Eu achei aqui o GNH de amina secundária, picos fracos entre 1570 e 1510. Um ou mais picos fracos nessa região, entre 1570 e 1510. Já o CN de amina secundária, ele tem um estiramento da interação CN, né? Entre 1190 e 1130. Pronto, aí teve uma pequena variação, que como a gente já falou, não tem problema. Aí você tem que trabalhar dessa forma, você propõe a estrutura e caracteriza ela, né? Procura as principais ligações ali, características dessa estrutura, e você tem que descrever quais são os picos referentes a essa estrutura. Na verdade, é dimetilamina. Dietil, no caso. Dietil, né? Dietil, perdão. Pronto. Como é que você diferenciaria? Então, a proposta tem o nitrogênio, e o nitrogênio está ligado a um átomo de hidrogênio e 2 grupos etílicos. É o mesmo nitrogênio ligado ao mesmo hidrogênio, só que ao invés de 2 grupos etílicos, ele tem um grupo metílico e um grupo propílico. Como é que a gente diferencia esses 2 isômeros? Assim que vocês detectarem o IDH, com base na fórmula molecular, e no IDH, precisa construir todos os isômeros. Eu olharia para os sinais, para os estiramentos de CH3 e CH2, né? Porque Mas as 2 moléculas têm. Mas a quantidade. Também não. As 2 têm 2 grupos CH2 e 2 grupos CH3. Ah, tá. Eu comi um carbono, perdão. E mesmo assim, quantitativo não é. Não, eu não estava falando com relação à intensidade, não. Estava falando com relação à quantidade. Tem o grupo CH2 e CH3. Mas aí agora realmente. realmente. A gente pode fazer aí a região de deformação angular das aminas, a ligação CN. Vê se a gente acha alguma coisa na tabela aí. Vocês sempre têm que buscar para a ligação, tanto a zona de estiramento, que é a zona maior, a zona de grupos funcionais, quanto a zona de deformação angular, que é abaixo de 1.500, abaixo de 1.000 ali. Na tabela, busca aí os sinais de aminas, ligação NH e ligação CN, para a gente ver. Na tabela, na 11 e na 12, ele diferencia a faixa da amina primária e amina secundária por esse pico inicial aqui na faixa de 3.000 a 3.300, 3.400. Mas na verdade essa nem é a questão, porque as duas, a que eu coloquei aqui, né, que é a que ele propôs, as duas são aminas secundárias. Nesse caso, eu acho que é o caso da gente ir para a divisão no livro, né, falando sobre aminas, e lá tem essas maiores particularidades. Eu acho que essa parte de estiramento, não sei se tem nessa tabela. Eu acho que ela é meio rasa para isso. A função é a mesma. A questão é que a gente chegou a 2 isômeros, entendeu? E na questão você tem que diferenciar, né? Escolher um só. Teria realmente como a gente diferenciar esses 2 isômeros? Porque, assim, em si, as ligações que eles fazem são basicamente as mesmas. Se é possível diferenciar ou não, a gente precisa construir a justificativa. A gente não pode simplesmente dizer, não sei. Então, é por isso que eu perguntei a vocês. Tem que olhar na tabela o deslocamento na região de deformação angular da ligação CN e da ligação NH, para ver se a gente consegue observar diferenças. Se não tiver diferenças, a gente vai dizer, olha, não é possível diferenciar isso, isso e isso, entendeu? Eu acho que esse é o caso, porque assim, a deformação... Peraí, deixa eu construir melhor. As ligações, elas são em si, a gente vai procurar pelas mesmas ligações nos 2 isômeros. Estou querendo, só que você precisa fundamentar a resposta. É possível que não seja possível diferenciar. Eu não estou dizendo que seja ou que não seja. Eu estou falando eu estou achando que não... evidências baseado na tabela, nos deslocamentos, na informação que fica ali do lado, se tem ou não, entendeu? Não é possível diferenciar os isômeros nesse caso. A resposta é válida, contanto que fundamente-se, entendeu?